dia muito especial para a nossa igreja. Hoje é o dia da dedicação da Basílica de São João de Latrão, a Catedral do Papa. Então vamos ouvir com atenção o Evangelho de hoje, que está também no Evangelho de São João. Vamos ouvir com carinho. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas, pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido, minha querida, no dia de hoje, nós rezamos a dedicação da Basílica de São João de Latrão. Muitos católicos não têm consciência de que a Catedral do Papa não é a Igreja de São Pedro. Muitos acham, claro, por conta de toda a referência de Pedro como o sustentáculo da fé, como a coluna da Igreja, como a pedra na qual o próprio Jesus Cristo sustentou a igreja, e a Basílica de São Pedro, construída sob o túmulo de São Pedro, muitos pensam que o Papa, que é sucessor de São Pedro, tem a sua catedral na Basílica de São Pedro. Mas não é. A Basílica, a catedral do Papa é a Basílica de São João de Latrão. Lá está a cátedra papal, do governo papal, visto que o Papa é o bispo de Roma. E a Basílica de São João de Latrão é a catedral de Roma. O Papa é então o bispo de toda Roma, mas também é o sucessor apostólico para todo o mundo. É por isso que a Igreja de São João de Latrão, Basílica de São João de Latrão, acabou se tornando a grande igreja para Roma e para o mundo, na expressão latina, urbi et orbi. Não sei se você já ouviu falar daquela bênção que o Papa dá. A bênção urbi et orbi. Esta bênção que o Papa dá significa que é uma bênção para a sua diocese de Roma e para o mundo. Sendo ele o bispo de Roma, abençoa Roma. Sendo a catedral de São João de Latrão a catedral de Roma, é a igreja mãe de Roma.
mas ela tem uma amplitude maior, porque o Papa não é só o bispo de Roma. Ele é o sucessor do apóstolo Pedro. Ele é aquele que preside a igreja do mundo na caridade. Então a bênção do Papa não é só para Roma como bispo de Roma, mas é para o mundo, como sucessor do apóstolo Pedro, que preside a igreja do mundo na caridade. A Basílica de São João de Latrão então se torna, por conta de quem é o Papa, a igreja mãe do mundo, a igreja catedral mundial, a igreja mãe de todas as igrejas. Por isso do nosso carinho com a Basílica de São João de Latrão. E no dia de hoje rezamos de modo especial, pedindo a Deus que lá nesta igreja, esta igreja possa ser o canal de graças que chegue ao coração de todas as igrejas do mundo. O zelo com a igreja é necessário. O cuidado com a igreja é necessário. O templo, casa de Deus, é necessário. É por isso que Jesus, no dia de hoje, com este evangelho tão forte, quando percebe que desvirtuaram aquilo que era o templo, fica bastante... vamos usar uma palavra forte, talvez, para a nossa humanidade, irritado. Pega um chicote, chicoteia, pega as mesas e vira, porque estavam desvirtuando aquilo que é o templo. O templo é importante. Obviamente, o primeiro e mais importante templo é o templo do coração. É o templo do nosso corpo. O corpo é templo do Espírito Santo. O nosso ser é templo do Espírito Santo. Todavia, as igrejas, os templos físicos devem exprimir também uma realidade do céu, devem ser cuidados como algo de Deus. Devem ser cuidados porque eles exprimem a santidade do alto. É na igreja que de maneira profunda nos encontramos com a Eucaristia. A igreja, o seu templo, o modo como ela está arquitetonicamente montada, nos ajuda a rezar. É um ambiente propício de oração. Por isso deve ser profundamente cuidado. As coisas de Deus devem ser profundamente cuidadas. Agora vem a união de duas coisas. A igreja de São João de Latrão, as nossas igrejas, são como que as nossas mães espirituais. A igreja é a nossa casa espiritual. A igreja catedral é a igreja mãe. É a igreja onde nos encontramos com as coisas do céu. É a igreja que nos ensina a rezar. É a igreja onde o Papa preside o mundo inteiro na caridade. É a igreja mãe. Você cuida da tua mamãe? Você quer o bem da tua mamãe? Você tem carinho com a tua mamãe? Da mesma maneira deve ser com a igreja. A igreja que é mãe, nós devemos também ter carinho com a mãe. A gente não larga a mãe jogada. A gente não larga a mãe desmontada. Como você tem cuidado das coisas da mãe, que é a igreja? Você tem grudado o chiclete debaixo do banco? Você tem jogado papel na igreja de qualquer maneira? Você tem feito as coisas na igreja, pendurado papel com durex e largado lá grudado, essas coisas horrorosas? Você tem chegado na igreja e maltratado o templo? Como você tem cuidado, zelado das alfaias do altar, das coisas da igreja? Como você tem cuidado disso? A igreja é mãe. Se a gente não cuida da mãe, a gente não ama a mãe. Quem ama, cuida. Não existe amor pela igreja se a gente não cuida da igreja. Não esquece disso. Aquele que não cuida da igreja, aquele que não zela pela igreja, não ama a igreja. Jesus zelava, amava, cuidava. Tanto é que quando se encontrou com coisas erradas, está tudo errado. O que vocês estão fazendo com a casa do meu
ajude a ter este amor ardente pela Igreja. E Deus te abençoe hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.